Oi, gente. Meu nome é Alice, eu tenho 33 anos, frequento a comunidade evangélica Sara Nossa Terra de Maringá. Vou contar um pouquinho da minha história hoje pra vocês. Eu cresci num lar cristão, eu frequentei uma igreja batista até os meus 14 anos. Quando eu tava com essa idade, a minha mãe conheceu o que era visão celular, o que era encontro com Deus, o que era formação de 12, e ela se apaixonou. E quando ela se apaixonou, nós fomos com ela, eu, meu pai e minha irmã. E ali nós começamos a frequentar a Sara Nossa Terra de Umuarama. Eu, na minha adolescência, eu passei também pelo encontro com Deus, eu tive células, muitas pessoas passaram pelas minhas células em Umuarama. Eu tinha um ministério de dança que eu amava, sou apaixonada por dança até hoje. Mas chegou uma época da minha vida que Deus me fez parar. Aos 20 anos eu casei, eu tive 2 filhos, o Isaac e a Júlia, e aos 24 eu fiquei viúva. Eu fiquei viúva com 2 crianças. Não foi fácil, eu não sabia quem eu era, eu não sabia o que seria de mim, o que seria dos meus filhos. Sofri muito, sofri com amizades que não foi só ele que foi, né? Eu tive muitos amigos que se foram na época. Eu tive uma casa desmontada e fui para casa dos meus pais. Foi muito diferente para mim. Foi uma luta muito grande financeiramente. Então tudo muda, né? Nessa época eu fui estudar na Bíblia o que eram as viúvas, como que eram as viúvas, como que Deus cuidava das viúvas. E nessa época eu conheci Deus de verdade. Eu conhecia Deus só de ouvir falar. Eu sempre servi a Deus, eu nunca saí da igreja, eu nunca tive experiências fora da igreja. Então, nesse momento, Deus me fez parar para que eu olhasse para Ele como Ele realmente era, como um pai que cuida dos seus filhos. E foi quando eu realmente aprendi a orar, aprendi a clamar, aprendi a me humilhar aos pés do Senhor, entendi o que era intercessão. Eu tinha 2 pessoas que dependiam de mim. Muitas vezes eu não sentia vontade de sair de casa. Um certo momento na minha vida, depois dessa situação, eu entreguei meus ministérios, entreguei as minhas células, porque eu entendi que eu precisava começar de novo e eu precisava de um tratamento de Deus. Eu precisava ser cuidada e eu não tinha como cuidar de pessoas naquela época. E foi quando eu parei e comecei a ser tratada por Deus. Nesse período, Deus usou muito a vida dos meus líderes para falar comigo. Eu fui discípula da Sandra em Umuarama, discípula dos bispos Sérgio e Nancy, e eles cuidaram muito de mim, tiraram muito espinho da minha carne, e uma das coisas que eles me fizeram acreditar foi que Deus tinha um propósito realmente na minha vida e que Deus podia restaurar a minha vida. Eu não acreditava, eu olhava os meus filhos, muitas vezes sem vontade de ir na igreja, eu falava assim, eu preciso ir na igreja porque eu preciso mostrar para eles quem Deus realmente é. Que Deus pode ter levado o pai, mas eles precisam conhecer Deus com amor e eu não quero que os meus filhos saiam da igreja. Eu sabia que eles dependiam de mim, né? Então muitas vezes eu fui para a igreja forçada, sem vontade, mas eu chegava lá, Deus falava comigo, Deus cuidava de mim. Deus me amava como um pai e eu sempre tive esse desejo no meu coração de ser restaurada até na vida do meu casamento, né? Até na minha vida amorosa, dos meus sentimentos e ser cuidada como eu realmente merecia. E eu colocava isso diante de Deus. Sempre coloquei. Eu falava para Deus assim que eu não queria que os meus filhos crescessem sem referência de pai. Porque a gente entende, né, hoje, quando a gente cuida de pessoas, a gente entende que muitas pessoas têm problema com o pai, né? E eu não queria que isso acontecesse com os meus filhos, então a minha oração era, Senhor, eu quero que o Senhor dê um pai para os meus filhos. Eu quero que o Senhor dê um pai para os meus filhos, porque daí vai nos fazer feliz. Não só eles, mas a mim também. O ser cuidada, né?
E Deus nunca me deixou sozinha. Era milagre em cima de milagre. Eu orava porque eu precisava de fralda e chegava amigos e me dava fralda, né? Porque eles eram muito pequenos, né? A Júlia tinha meses e o Isaac tinha 2 aninhos. E eu sempre diante de Deus. Voltei depois de um tempo com células, voltei a cuidar de pessoas, e Deus foi me restaurando por completo. Em 2015, Deus me apresentou o Paulo, hoje é o meu esposo, e eu falava assim, claro, bispo, que ninguém vai me querer, o kit sou eu e o kit, né? A minha tia brincava assim, Liz, cadê o kit, né? Porque eu ia pra igreja, eu ia com o kit, eu ia pra vigília, eu ia com os dois, eu ia pro ensaio, eu ia com as crianças, onde eu estava com os meus filhos. E o bispo falava assim, Deus tem um plano pra você e pros seus filhos. Em 2015 eu conheci o Paulo e eu coloquei uma barreira, eu falei assim, mas eu tenho filhos, olha, mas eu vou e eles vão comigo. Mas isso não foi empecilho pra ele. E nós nos casamos em 2016, hoje nós temos mais um filho, o Luca, e hoje eu quero falar pra você, né, o que eu aprendi com tudo isso. Eu aprendi a amar e a respeitar o tempo das pessoas, né. Eu lembro que os meus líderes, o Bispo Sérgio, a Bispo Nancy, eles respeitaram o meu tempo, eles me ajudaram, eles limparam as minhas feridas, eles curaram muito, conversaram muito comigo, acreditaram em mim e me viram além do que tudo aquilo que eu estava passando no momento. E hoje eu olho para algumas pessoas, eu aprendi a olhar além do que a pessoa é, né? Eu consigo amar muito mais as pessoas, eu consigo me colocar no lugar das pessoas, né? O que realmente é empatia, por que tá passando por isso, qual é a situação, né? Então, assim, por quê? Porque quando eu passei por essa situação, algumas pessoas não compreenderam. Então eu tive que entender por que elas não estavam compreendendo. E hoje eu estou aqui para te falar que Deus restaurou a minha sorte. Deus deu um pai para os meus filhos, Deus mudou o ambiente que eu estava, Deus trouxe o Paulo de presente para mim e para minha casa, Deus trouxe bênção para minha casa. Por mais que você esteja passando por um momento difícil, por um momento de tratamento, um momento que você está se achando, né, um caco todo destruído, Deus é aquele que refaz. Ele me quebrou, mas me fez de novo. Ele precisava me quebrar naquele momento para eu entender, né? Ele precisou levar o pai das crianças para eu entender que ele precisava me quebrar naquele momento para me restaurar novamente, para eu viver o que eu estou vivendo hoje. Ao lado do Paulo, ser cuidada, ser amada. Hoje em Maringá já estamos com célula aqui. Então, assim, o que eu quero te falar é que Deus tem um plano para você. Como Deus mudou a minha sorte, Ele pode mudar a sua. Como Deus me restaurou, Ele pode te restaurar. Como Deus me quebrou, às vezes você tá quebrada e você não entende o motivo. Vai para a palavra, escuta a voz do Senhor, escuta a voz dos seus líderes, né? Quando o bispo foi nos casar, ele falou assim, aí, Lícia, eu sabia que Deus tinha alguém pro kit. Mas eu lembro também que uma vez eu tava num discipulado muito tarde e o bispo olhou pra mim e falou assim, Deus vai te restaurar, só que você não pode parar, você tem que continuar. E mesmo com as crianças, porque tinha um dormindo aqui e outro dormindo aqui na perna, né? E daí eu levava um pro carro, depois eu buscava o outro e levava pro carro. E hoje eu me deparo chegando no discipulado 10h30 com 3 crianças, com um marido. Então, Deus tem um plano para você, como Deus tem teve um plano na minha vida. Eu tenho muito que me aperfeiçoar ainda, mas eu posso te dizer que Deus mudou a minha sorte e Ele pode mudar a sua também. Então, esse é o meu testemunho para vocês. Não desista, creia nos propósitos de Deus para sua vida. Amém? Beijos, fiquem com Deus.